Fala concurseiro, seja bem-vindo ao canal Mendes Concursos, meu nome é André Mendes. Hoje eu vou trazer resumo da Lei Orgânica do município de Suzano, né, dos primeiros artigos da Lei Orgânica do município de Suzano, ali praticamente do artigo 1 ao artigo 20. Vou trazer o resumo dos pontos mais importantes. Eu sempre deixo isso claro que concurso público, legislações municipais, os primeiros artigos são o mais importante. Muita gente deixa para estudar a legislação municipal de última hora. Se esse é o seu caso, deixou na última hora, o último dia, a última semana, tem gente que faz isso. Entenda pelo menos os primeiros artigos, tá? Eu coloco ali no mínimo do artigo 1 ao artigo 30, 35, 40, porque a maioria das bancas pegam os pontos iniciais das legislações municipais. Não é 100%, né? Mas a maioria dos concursos que eu vejo, que eu analiso, eles cobram boa parte do conteúdo inicial das legislações municipais. Isso aqui já é uma dica de ouro para vocês. Pessoal, eu tenho dois materiais para esse concurso, né? Eu tenho o concurso de Suzano 2025. Deixa eu abrir aqui para vocês, né, acompanhar comigo. Esse concurso com 68 vagas, com 2 editais, na verdade. Esses 2 editais, tantos cargos, um edital com diversos cargos, o outro na área da saúde, né, o Instituto Nosso Rumo. Então, é esse concurso com esses cargos aqui, a prova no dia 27 de abril. Lógico, se você estiver vendo esse vídeo e vai prestar um outro concurso da Prefeitura de Suzano, que tem a Lei Orgânica e o Estatuto do Funcionário Público, todos os meus vídeos que eu colocar aqui no canal, nessa playlist, coloca aí playlist Suzano no meu canal. Tá? Prefeitura de Suzano, vocês vão achar uma playlist com questões e resumo da legislação municipal, tá? Tanto a Lei Orgânica quanto o Estatuto do Funcionário Público, ok? Serve para qualquer concurso que abrir no município que tem essas legislações. Mas, lógico, que eu trouxe esse material voltado para esse concurso que abriu agora recentemente, mas é voltado para a lei. Se tem a Lei Orgânica que tem o Estatuto do Funcionário Público, serve para qualquer concurso que vai abrir em Suzano, ok? Vamos lá, vou apresentar para vocês o material. A gente vai começar a abordar os pontos mais importantes da Lei Orgânica e do Estatuto dos Servidores Públicos. Eu já trouxe o primeiro vídeo com resumo da Lei Orgânica, tá? Já trouxe vídeo com questões inéditas da Lei Orgânica e vídeo com questões inéditas do Estatuto do Funcionário Público. Hoje estou trazendo um resumo da parte inicial do Estatuto do Funcionário Público, ok? Então, quem quiser adquirir o material, link fixado nos comentários, tá bom? Vai lá, você pode adquirir tanto o combo de resumo, que vai vir um resumo da Lei Orgânica, um resumo do Estatuto do Funcionário Público, ou o combo de resumo de questões. Ou o combo de questões, tá? O combo de questões vai ter mais de 450 questões das duas leis municipais. Questões com resposta, referência do artigo e explicação. Um material muito bom e completo. Você pode conhecer um pouquinho do material antes de adquirir. É só entrar no meu canal, acesse a playlist Suzano, ok? Lá vai ter questões inéditas, vai ter também vídeo do material de resumo. Você vai poder conhecer os dois materiais. Link fixado nos comentários, tá? Ali você vai conseguir adquirir material pelo preço promocional. E se você levar os dois, o combo dos dois, um vai sair pela metade do preço. Material muito em conta, tá, pessoal? E um vai sair pela metade do preço se você levar os dois. Vamos lá. Começando agora a falar da legislação própria, beleza? Já falei do material, já expliquei um pouquinho para vocês sobre o concurso. Vamos falar da legislação própria. Pessoal, essa lei, ela é gigantesca. O Estatuto dos Servidores Públicos do município de Suzano, ela é gigantesca. E tem alguns municípios que fazem isso, tá? Você que vai prestar qualquer outro concurso, que não seja guarda municipal, ou da área voltada ali da educação, tá? Não precisa, assim, eu faria isso, é uma tese minha. Essa legislação, ela vai do artigo, deixa eu ver se eu deixei anotado aqui, não lembro. Ela vai, acho que vai até o artigo 400 e pouco, 500, né? Então, assim, ó, pessoal, ou 700, eu não lembro, mas assim, a parte importante, para todos os cargos em comum, vai estar ali entre o artigo 1 ao artigo 200, mais ou menos, tá? Por quê? Depois do artigo 200 e pouquinho, vai tratar atribuições, benefícios, voltado para a área da educação. Depois vai falar da área da guarda municipal, depois vai falar um pouquinho da área da saúde, ok? Se algum desses cargos que você vai prestar, você vai lá, acha esses tópicos, esses artigos que falam específico desse cargo, e você estuda ele. Você vai prestar um cargo específico que lá na frente da legislação do Estatuto do Servidor Público tem um pedaço gigantesco destinado só para ele. Um exemplo, para a área da educação, depois do artigo 200 até o artigo 300 e pouco, é só da área da educação, ok? Então, não compete para quem vai prestar um concurso de motorista ou qualquer outro cargo que não seja da educação, estudar aqueles pontos específicos para aquele cargo. É uma visão minha, tá? A legislação do Estatuto do Servidor Público está gigantesca. Então, o que eu entendi que pega como um geral para todos os cargos mesmo, atribuições, né, exceções e tudo mais do artigo 1º ao artigo 200. Antes de eu falar de tudo do resumo, qualquer ponto importante, isso aqui é ouro. Isso aqui é dica de ouro. Pode analisar você. Eu não lembro exatamente qual o artigo que para, mas para o artigo 190 e pouco, para ser específico. E ali em diante você vai ver que vai trazer atribuições e coisas específicas para os outros cargos, tá? Se você vai fazer os outros cargos que eu falei, acha um ponto que especifica, tá? Estudo do artigo 1 ao artigo 200,
acha o ponto específico do outro cargo que eu mencionei, eu vou precisar da guarda, eu vou precisar para a área da educação, vai lá e acha. Vou precisar da área da saúde, vai lá e acha o ponto específico e também estuda eles também, ok? Então, eu trouxe ponto importante e vamos começar agora aqui, ó. Título 1 das atribuições preliminares, tá? O objetivo e definições. Então, pessoal, a lei ela regulamenta a gestão dos cargos públicos do município de Suzano, abrangendo o provimento de vagância, direitos, deveres e responsabilidades dos servidores, incluindo os da educação e o da guarda municipal. Você está vendo aqui, ó, incluindo. É como se fosse o estatuto da área da educação, o estatuto da guarda municipal, misturado dentro do estatuto dos servidores públicos. Tá? Porque eles trazem ponto específico para esses dois cargos, que foi como eu mencionei para vocês e está aqui no meu resumo, justamente para que você enxergue isso também. Eu, voltado para um concurso de um outro cargo que não seja esses dois, eu não estudaria o restante da legislação. Eu tô falando por mim, é uma dica, você analisa, coloca no peso, tá bom? Vocês vão ver que o estatuto é gigantesco. Então vamos lá. E lembrando que isso aqui é um resumo, eu trouxe passos importantes, coisas que na reta final, cara, você ia ler isso aqui muito rápido e tranquilo. E misturando esse material de resumo com o meu material de questões, que nas questões já vem a resposta e a referência do artigo, você vai ter um material de ouro para essa prova, tá? Pessoal, servidor público, tá? Eu já vi de questões perguntando o que é servidor público de acordo com a lei. Então vamos lá, de acordo com a lei de Suzano, é a pessoa investida legalmente em um cargo público, seja efetivo ou comissionado, tá? Então, servidor público, ele é uma pessoa investida legalmente no cargo público, seja tanto efetivo ou comissionado. Então, tem essas duas formas, ok? Cargos públicos, conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, o que é um cargo público de acordo com a lei? É uma pergunta simples que você faz para você mesmo. Então, a resposta é simples, ó. Conjunto de atribuições e responsabilidades definida na estrutura organizacional municipal. Vai estar lá no artigo 3, tá? Deve ser criado por lei, com denominação, atribuições e vencimentos pagos pelo município. Ok? Tá vendo que, além de eu trazer o resumo, estou trazendo a referência do artigo, caso você queira entender um pouco melhor de acordo com o artigo, tá? Tipos de cargos, foi o que a gente acabou de ler aqui na parte do servidor público. A gente vamos ter provimento efetivo e o comissionado. O provimento efetivo é organizado em carreira ou isolado. Então, o cargo de provimento efetivo, ele é em carreira ou isolado. O artigo 4 fala isso, tá? E o comissionado, ele é nomeação, ele é de livre nomeação e de livre exoneração, ok? Livre nomeação, livre exoneração é o comissionado. Provimento efetivo é organizado em carreira ou em isolado. O artigo 4, ok? Ó, o artigo 4 ele fala, ó, os cargos públicos são de provimento efetivo do município de Suzano, serão organizados em carreira ou isolados. E o artigo 12, estou lendo o artigo para vocês aqui, só para vocês verem como o material é muito bem completo. Nomeação será, o artigo 12 ele fala, ó, a nomeação será em caráter efetivo, quando se tratar de cargos ou de carreira isolado, ou em comissionado para os cargos de livre e de livre nomeação e livre exoneração. Ok? Vamos lá. Aqui o artigo 5º, tá? Organização em carreira, agrupadas por escolaridade e complexidade das funções. Vai estar no artigo 5º. Pô, você leu aqui o resumo do material. Ficou um pouco na dúvida? Leia a legislação. Tá? Artigo 5º. Ó. Organização em carreiras. Então, vai perguntar da organização em carreiras na questão. Se perguntar da organização em carreiras na questão, são agrupadas por escolaridade, por complexidade das funções. O artigo 5º fala, ó, as carreiras são organizadas em grupo ocupacionais de cargos de provimento efetivo, observada a escolaridade, a qualificação profissional exigida, assim como a natureza da complexidade das atribuições a ser exercida pelos seus ocupantes. Tá? Vedado. O artigo 6 ele traz uma vedação, tá? Exercer atribuições diferentes das definidas para o cargo. Aqui, tranquilo, qualquer um entenderia isso, salvo os casos específicos de direção, chefia e assessoramento. Então é proibido, o artigo 6 deixa claro que é proibido exercer atribuições diferentes das definidas para os cargos, ok? Salvo, ou seja, exceto, ou seja, há uma exceção, casos específicos de direção, chefia e assessoramento, beleza? Tranquilo. O exercício gratuito, ele é proibido. Tá? Como assim, André? O exercício gratuito. O artigo 7, pessoal, ele coloca lá, é proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo
os casos previstos em lei. Ou seja, trabalhar de forma gratuita. Ó, título 2, ingresso no serviço público, capítulo único de provimento, ok? Aqui vai falar para você conseguir virar ali um servidor público de acordo com a legislação do Estatuto do Funcionário Público do município. Vamos lá, pessoal. Ó, esse material aqui ele tem 45 páginas, a gente está na primeira, então eu trago tudo o que é de importante, tudo aquilo que a banca pode utilizar para cair nessa prova. Só que sem trazer aquele gigantesco de texto, tá? A legislação, se eu fosse colocar aqui no material, ia dar a legislação normal, por extenso, ia dar umas 250 páginas, tá? Então eu peguei tudo que é de importante e converti em 45 páginas. Lembrando que eu fiz o resumo da lei completa, tá? Então, provavelmente aqui quem estudar até a página 20 vai ter estudado o artigo 1º e o artigo 200, como eu mencionei para vocês, tá? Material bem completo. Agora, se quiser estudar a legislação inteira, usa um material de resumo, que vai ser bem melhor para você, ok? Disposições gerais, os requisitos para investidura, vai estar no artigo 8, né? Ele fala lá, primeiro, nacionalidade brasileira ou estrangeiro, conforme a lei. 2, gozo dos direitos políticos. 3, quitado com obrigações militares e eleitorais, né? Militares ali, no caso do sexo masculino. 4, escolaridade e capacitação exigida. 5, idade mínima de 18 anos. 6, aptidão física e mental. E 7, outros requisitos podem ser exigidos na legislação específica, ou seja, um estatuto do cargo específico que você vai prestar. Pode ser que se tivesse ali lá no estatuto da lei, na lei do estatuto, pode trazer requisitos a mais, ok? Ou seja, está deixando aqui bem claro que outros requisitos podem ser exigidos por legislação específica. A forma de provimento cai muito em concurso, isso aqui despenca, tá? Então você tem um material com essa listinha aqui para você olhar rápido, é muito bom. Então você vai ter a forma de provimento de nomeação, de progressão, readaptação, reversão, aproveitamento e reintegração. Vai estar lá no artigo 11, tá bom? Dessa forma aqui. Vamos lá, pessoal. Tipo de nomeação, né? Seção 2, nomeação aqui, tipo de nomeações, artigo 12. Vai ter efetiva, tá? Nomeação efetiva para os cargos de carreira ou isolados e comissionada para os cargos de livre nomeação e exoneração, ok? As regras para nomeação efetiva no artigo 13. Então as regras são, depende de concurso público. Então agora você está começando a diferenciar o cargo efetivo e o cargo comissionado, ok? As regras para a nomeação de um cargo efetivo, depende de concurso público, tá? A ordem de classificação deve ser respeitada. Então se eu passei em primeiro colocado, tem que ser o primeiro a ser chamado. Não pode chamar alguém na minha frente, sendo que eu fui o primeiro colocado na classificação do concurso, ok? O concurso tem validade determinada. No artigo 13, não especificou, por isso que eu não coloquei aqui, tá? Mas o concurso ele tem a validade de 2 anos, prorrogado por mais 2 anos, tá bom? 14, da posse, definição. Aceitação formal das atribuições e os deveres, tá bom? O artigo 14, ele é bem extenso. Então no artigo 14 ele também coloca lá aqui o prazo, ó, vamos lá, procedimentos. Vai estar aqui, ó. Esse é o artigo 14, que é bem extenso, eu coloquei a parte mais importante, tá, pessoal? Ó, o artigo 14 está aqui. Então, os procedimentos. A assinatura do termo pela autoridade e pelo empossado. O prazo de 15 dias da publicação da nomeação, prorrogado por mais 15 dias. Então, o prazo para você ali Deixa eu ver aqui, ó. A posse ocorrerá no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato da nomeação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, devidamente justificado o fundamento. Tá? Então, o caso vai ser publicado ali, caso você consiga tomar posse. Se for devidamente justificado, vai ter prorrogação por mais 15 dias. Tá? Se houver impedimento legal, o prazo conta do fim do impedimento. Tá? A apresentação da declaração de bens e acúmulo de cargos, então tem que dar essa apresentação da declaração. Tá? Se a posse não ocorrer no prazo, a nomeação será anulada, ok? Qual o prazo? Prazo de 15 dias, sendo prorrogado por mais 15 dias, se você tiver a justificativa ali aceita. A inspeção médica, está no artigo 5º, tá? Necessária para verificar a aptidão física e psicológica do candidato. Aqui do exercício, definição, artigo 16, o início das atividades do cargo, tá? O artigo 16, ó. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, o prazo para o início, 10 dias úteis após a posse. Então, lá vai ter a nomeação, 15 dias. Você tomou a posse. Ok? Então, para você iniciar
você vai ter 10 dias úteis após a posse, ok? Beleza? Consequência da inércia, exoneração se o servidor não assumir, ok? Então, se você não tomar posse, ficou inércia lá, não foi tomar posse, será exonerado se você não assumir, ok? Tomou a posse, vamos lá, você tomou a posse, teve que começar nos dias úteis, não começou, será exonerado se o servidor não assumir o cargo, ok? Mesmo depois que já tomou posse, aí você tem que começar o efetivo mesmo, que é esses 10 dias. Registro no assentamento individual, informações sobre o inciso, suspensão e reinício das atividades. Jornada de trabalho limite de 40 horas semanais, vai estar no artigo 18. Então, o máximo de duração é de 40 horas semanais. Exceções para as categorias com regulamentação própria. Então, é aquela questão que eu falei para vocês. Se tem um estatuto que traz um limite, uma coisa a mais, pode ser alterado, ok? Mas tem que ter regulamentação própria, não é bagunçado. Fora isso, o limite máximo é 40 horas semanais. Da progressão, a definição do artigo 19, avanço na carreira conforme diretrizes municipais, ok? Pessoal, aí vai começar a trazer aqui, ó, os conceitos detalhados da legislação ali. A readaptação, conceito. Readaptação é a realocação do servidor para um cargo compatível com a sua limitação física, sensorial ou mental, ok? Readaptação é a realocação do servidor para um cargo compatível com a sua limitação física, sensorial ou mental, ok? Regras. Depende do laudo, tá? Da Previdência Social, exame médico oficial, deve ser respeitar atribuições, jornada, escolaridade, habilitação exigida, não implica alteração salarial, se houver restabelecimento da capacidade, o servidor retornará ao cargo original, ou seja, se o servidor ali voltou ao normal, todas aquelas dificuldades que ele estava tendo para fazer essa readaptação, né? Se ele voltou ao normal, não tem mais nada, esse condicionamento dele, ele volta ao cargo original dele, tá? O servidor deve passar por exames periódicos e a convocação por correspondência registrada ou outro meio de comunicação. Pessoal, da reversão. Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez ao serviço ativo quando não houver mais justificativa para a aposentadoria, ok? Então, ou seja, o servidor ali foi aposentado por invalidez. Então, se caso ele não fez os exames, se falar que ele tem que voltar, ele vai ter que voltar. Vai ser a reversão dele ali. Sai da aposentadoria e volta para o serviço público. A regra deve ser no mesmo cargo ou cargo equivalente. Se o cargo estiver ocupado, o servidor atuará como excedente até surgir a sua vaga. Não pode ocorrer após aos 70 anos de idade, tá? E deve observar a legislação previdenciária vigente. Da reintegração. Conceito. Eu estou trazendo para vocês que isso aqui é importante, tá? É muito importante. Eles cobram a diferença, eles confundem os candidatos. Então, a reintegração. O conceito. Retorna ao servidor ao cargo anteriormente ocupado quando a sua exoneração for considerada inválida por decisão administrativa ou judicial. Então, por algum motivo, esse servidor ele foi exonerado. Entrou na justiça, recorreu e foi considerado ali por decisão judicial ou uma decisão administrativa, foi considerada inválida essa exoneração dele. Aí ele volta ali com a forma de reintegração, ok? Então deve haver ressarcimento de todas as vantagens, vai receber tudo aquilo que ele não recebeu, porque estava parado de forma inválida, né? Foi exonerado de forma inválida. Se o cargo for extinto, o servidor ficará à disponibilidade da remuneração proporcional, com a remuneração proporcional. Aqui da disponibilidade do aproveitamento, tá? O aproveitamento colocará o servidor estável em disponibilidade por extinção ou desnecessidade do cargo, tá? Ao seu aproveitamento posterior. Regras: o servidor recebe a remuneração integral até ser realocado, tá? O aproveitamento deve ser em função compatível. A realocação é obrigatória e imediata, tá? Depende de exame médico comprobatório. O servidor tem 30 dias para assumir o novo cargo, tá? E não comparecimento caracterizar o abandono de cargo. Vou trazer aqui esse ponto, tá, para vocês. E deixa o like, se inscreva no canal, tá? Porque quanto mais interações de vocês, eu vou trago mais questões inéditas que tem no canal já da Estatuto do Funcionário Público, da lei orgânica do município, perdão. E também, se você quiser o material completo, link fixado nos comentários, tá? Tanto o resumo completo, quanto as questões inéditas, mais de 450 questões inéditas com resposta, com referência do artigo, com explicação, tá?
O estágio probatório, o conceito, tá? O período ali, ó, de 36 meses em que o servidor nomeado para o cargo efetivo, ele é avaliado quanto à sua aptidão e desempenho, tá bom? Então aqui a gente sabe que é 3 anos do estágio probatório. O critério dessa avaliação, pessoal, o interesse, tá? Responsabilidade, disciplina, assiduidade, produtividade, qualidade do trabalho, cooperação e entre outros, ok? Regras. Então será 3 avaliações aos 6 meses, aos 18 meses e aos 30 meses, ok? A avaliação é feita pela chefia imediata e acompanhada por uma comissão, tá? A suspensão do cálculo do estágio probatório, se o servidor assumir o cargo em comissão. O servidor em estágio probatório não pode ser promovido, tá? O servidor aprovado será confirmado no cargo por ato oficial. Tá, pessoal? Vou parar por aqui. É isso. Tá? Espero vocês tenham curtido esse resumo. Observa o quanto de informação importante e rica que pode cair no seu concurso está aqui nesse material, ao invés de você ficar só lendo a legislação e com muita dificuldade de entender. A gente sabe que legislações municipais elas são extensas, cansativas. Então esse material, tanto o combo de resumo, você pode adquirir separado, quanto o meu combo de questões inéditas das duas legislações municipais, Lei Orgânica, Estatuto do Funcionário Público, é um material que vem para te ajudar. E as questões não é só as questões, tá, pessoal? Ela vem com a resposta, vem com a referência do artigo, com a explicação, com o texto da lei. Então, se você unindo o material de resumo e o material de questões inéditas, você vai estar muito à frente da concorrência. Por isso que quem leva o combo completo vai adquirir um desconto ainda maior, ok? Link fixado nos comentários. Tchau, tchau. Bons estudos, até o próximo vídeo.